Saudações metafísicas, aqui quem fala é o Nael Queiroz e eu queria conversar um pouquinho sobre a chave geral esotérica, né? A chave esotérica geral dos arcanos, tanto maiores como menores, né? Do tarô. Só que para isso eu não me sentiria, vamos dizer assim, bem se eu não começasse explicando o que é o esoterismo, né? E o que seria uma perspectiva esotérica, uma filosofia esotérica, né? Porque fica muito vago falar de tarô esotérico ou perspectiva esotérica do tarô se você não tem uma compreensão do que significa o esoterismo, né? E aí eu vou logo dizendo que, feliz ou infelizmente, a definição do que é o esoterismo é um tanto difícil. Há uma divergência na academia sobre esse conceito, né? E ao que tudo parece, existem várias compreensões do que seria o esoterismo, né? Mas nós poderíamos usar aqui no sentido pragmático o conceito de esoterismo como a ideia de alguma coisa que seria, vamos dizer assim, uma sabedoria universal, perene, que estaria em todas as religiões e que todas as religiões seriam mais ou menos a manifestação dessa sabedoria esotérica, né? Ou seja, vamos dizer assim, desse conjunto de ideias universais, né, da própria existência, da natureza, de Deus e do homem. Então o esoterismo seria isso. Então a filosofia esotérica seria uma filosofia que pretenderia, vamos dizer assim, elucidar e apresentar quais seriam essas, vamos dizer assim, essas ideias fundamentais, né, esse conjunto de saberes universais e essenciais que estariam em todas as religiões, da qual todas as religiões e caminhos espirituais seriam um desdobramento desse conhecimento secreto, vamos dizer assim, né? Então lembra muito o mundo das ideias do Platão, né? A ideia de que existe um mundo, né, metafísico, né, onde tem ideias universais que estruturam a realidade. O esoterismo é mais ou menos isso. E aí tem uma controvérsia também do Schelling dizer que a filosofia é essencialmente esotérica, né? Não vou entrar nesse assunto, tá? Aqui não. E aí, o tarô, na perspectiva esotérica, ele é justamente isso, né? Ele é a ideia de que o tarô, ele estaria, vamos dizer assim, apontando, né, para uma sabedoria universal, né, da própria natureza e do próprio Deus e do próprio homem, né? Ou seja, o tarô seria um livro de Deus, do homem e da natureza. Ele estaria expressando verdades fundamentais da existência e do ser, né? Então essa é a perspectiva esotérica do tarô, né? Que tem assim sua raiz histórica ali no século XVIII, se desenvolve no século XIX e no século XX. E numa perspectiva esotérica do tarô, existe uma compreensão, e esse é o ponto que é a chave geral do tarô, que o tarô ele estaria expresso, né, no número 7, no arcano do carro, talvez, né? O 7 tem um caráter especial, né? E no número 7 que sentido, né? No sentido de um ternário, né? E um quaternário. Então, ternário 3, quaternário 4. Esse ternário, né, são os 21 arcanos maiores, né, os 7 primeiros, os 7 segundos e os 7 terceiros, com o arcano do mundo no centro, né, sendo o louco 21. Então 7, 7, 7, 21, com 22 sendo a passagem para os arcanos menores, que aí o quaternário estaria ligado aos 4 naipes do tarô, né? Agora, esse quaternário é interessante, porque esse quaternário são os 4 naipes, mas eles são os arcanos de 1 a 10, sem os arcanos da corte. Porque os arcanos da corte, eles serão a ponte entre os arcanos menores e os arcanos maiores. Porque eles representam figuras humanas, ou seja, já são as forças elementais ali dos arcanos menores ganhando a forma humana, né, vamos dizer assim, a evolução, para o divino, o sagrado, que seriam os arcanos maiores, né, que seriam as ideias universais, ou seja, a própria jornada de Deus, né,
através do universo e do ser humano, né? A própria Odisseia divina, que é a existência, né? Que é essa dança cósmica, né? De tudo. Então, aí nessa passagem entre o quaternário e o ternário estaria as figuras da corte, né? Estaria o valete na base, né? Por isso ligado ao elemento mais terra, o cavaleiro ligado ao elemento ar, né? Ou seja, por isso que é aquela velocidade, né? Pega muito ar, a espada, o cavaleiro, né? Enfrentar. A rainha ou a dama, que está ligado ao elemento corpo, está ligado ao amadurecimento receptivo, e o amadurecimento ativo, que seria o rei, né? E aí entra os arcanos maiores, né? Então, essa passagem ela está ligada pelos arcanos menores da corte, né? Por engraçado que esses arcanos menores da corte, ele já tem o que seria, vamos dizer assim, o imperador, que é ligado ao rei, a imperatriz, que é ligada à rainha, o carro, que é ligado ao cavaleiro, né? E o louco, que é ligado ao valete, né? Então, assim, é como se estivesse ao mesmo tempo que eles estão prenunciando as figuras que vão vir dos arcanos maiores, eles ainda estão ligados na matéria, né? Aos elementais, porque eles estão sujeitos a ser um dos naipes, né? Rainha de copas, rainha de paus, rainha de ouros. Né? Então, essa é a chave geral do esotérica do tarô, né? Um ternário sagrado, né? Um quaternário e um elo entre os dois que seria feito pelos arcanos da corte. E aí, para você entender os arcanos maiores, você tem que entender a teologia da queda e da ascensão, né? Da queda e da reintegração de todos os seres, né? Os 7 primeiros arcanos seria o paraíso, os 7 segundos seria a queda e os 7 terceiros seria a redenção, seria a reassunção, né? O retorno, né? A sabedoria, né? O caminho de volta para casa, né? E os arcanos menores, você teria que compreender a chave do 1 ao 10, que é a chave pitagórica, né? A chave do 1 ao 10. E essa chave do 1 ao 10, elas são, vamos dizer assim, 10 fases, né? 10 fases que a luz se desenvolve e faz o seu trabalho de retorno a si mesma. Então são 10 fases do obscurecimento e do aclaramento da luz, mas cada fase dessa desperta como se fosse um arquétipo, um arcano, né? Como se fosse um eu próprio, né? Como se fosse tivesse uma vida própria, uma entidade, né? Então, um espírito, né? Como diz no espiritismo, né? Mas na verdade eles são um conjunto de forças da natureza. Olha aí a chave, né? E as pessoas, é como se tivesse um espírito próprio, porque essas 10 fases, elas são tanto ideias quanto personalidades, né? Na alma do mundo, enfim, do mistério da mente cósmica, né? Então, nos próximos vídeos eu vou falar um pouco da chave do 10 dos arcanos menores, que eu acho muito importante, porque ajuda a entender muita coisa, tá bom?